O Santos é aquilo lá, deixa tudo para a última hora e também não tem dinheiro. O combo da tragédia. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal, hype esse vídeo para que ele alcance mais pessoas, tá certo? E vamos falar de Santos Futebol Clube. Quero deixar um recado aqui, estou fazendo uma ação premiada lá no Futirinhas, com o Pepe, que vai dar um prêmio de 15 mil reais, tá? 15 mil reais no Pix, ou um videogame de última geração, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ou um Switch 2, mais um iPhone 16 Pro Max, mais uma TV 4K da Sempre Toshiba. Você escolhe ou o dinheiro ou o prêmio, tá? O sorteio tá marcado para sábado, dia 6, não este sábado, o próximo, às 19 horas, no canal da Loteria Federal, 49 centavos por número, tá bom? Então, convido você a participar. Se você puder, vou ficar bem agradecido mesmo, tá bom? O link tá na descrição, ou vai futirinhas.net, ou o QR Code aparecendo na sua tela, tá? Também temos o prêmio para maiores compradores, era 10 mil, mas o primeiro vai levar 12 mil de quem comprar mais números, o segundo 10 e o terceiro 9 mil, tá? Era 10, 9 e 8, passamos para 12, 10 e 9 agora, tá bom? 49 centavos por número, o pedido mínimo é de 10 e 21, tá? Que é o pedido que o banco liberou, só consigo esse valor, 10 e 21 ou 10 e 29, 10 reais, tá bom? Mas cada número sai por 49 centavos, tá? E temos 27 números premiados, já saíram 3, os valores vão de 100 até 500 reais, se você tirou, ganhou. No segundo link da descrição, vou deixar o canal do Telegram. Caso você tenha algum problema em compra ou tenha alguma dúvida, tem o grupo do Telegram do Futirinhas, que você entra lá, se tiver qualquer problema, só responder um dos posts, pede para entrar, eu tenho que liberar a entrada das pessoas no grupo, tá? Você responde uma das postagens, eu mesmo te chamo e a gente conversa, tá? Caso você tenha alguma dúvida ou problema. Fechado? Só vai lá, futirinhas.net, que eu agradeço bastante. Fechado? Bom, vamos lá, vamos falar aqui de contratações, porque, né, o Santos não contratou ninguém, mas está quase. E a gente precisa falar. São vários nomes sendo falados aí, né? Eu gostaria de saber, antes de entrar nos nomes aqui, o Alexandre Matos falou que estava fechando aí 4, 5 jogadores. Cadê? Até agora a janela fecha terça-feira, tá? Já dia 2 fecha a janela de transferências aqui para o futebol brasileiro, de jogadores que estão vinculados a outros clubes, tá? Depois você pode contratar jogadores sem clubes, jogadores sem contrato, que dá para fazer esse tipo de contratação. O Yannis Raja ainda está sem contrato, ninguém foi atrás, hein? Né? Recebe menos da metade do Tassiano, hein? Mas, enfim, joga na frente, hein? Vai lá, vamos lá, vamos lá. Mas, enfim, esses jogadores aqui, jogadores que estão vinculados a outros clubes, a janela fecha na terça-feira e o Santos ainda não anunciou ninguém. Um deles está bem próximo de chegar, né? Que é o zagueiro Adonis Frias, argentino, que está no León do México, tá? O Santos está bem próximo de fechar com Adonis Frias, ele já se despediu dos jogadores lá do León, já está viajando ao Brasil para realizar exames e se apresentar ao Santos, né? Felizmente, um zagueiro. O que eu apurei desse jogador é que ele tem boa velocidade, tem bom posicionamento, né? É muito querido pelo torcedor do León, não é um jogador assim que, né, as pessoas não gostam, tão felizes com a saída dele, não é o ponto aqui, tá? O Santos fez uma oferta na casa dos 4 milhões de dólares e eu não vou ficar só me pegando em valores aqui. Todos os valores de contratação do Santos eu estou receoso. Todos. E os próprios clubes também estão, tá? E aqui, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre isso, sobre os valores, porque há uma desconfiança com relação ao Santos. Da onde que o Santos está tirando dinheiro para fazer essas ofertas? Óbvio que tem um parcelamento, você não vai pagar tudo agora, mas você vai ter que pagar essas demandas, né? 4 milhões de dólares dá por volta de 28 milhões de reais, acho que é assim, deixa eu ver se é isso mesmo. 4 milhões de dólares, 21 milhões e 600 mil reais. Mas são 21 milhões e 600 mil reais, né? Então, acho bem complicado, né? Então, o Santos, na parte técnica aqui, estamos aqui de um jogador que parece bastante interessante, que é o Adonis Frias, tá? Então, 27 anos de idade, argentino, que está no Leão do México. Eu só vou pegar aqui o histórico dele,
para a gente poder conversar melhor sobre, tá? Mas deixa eu abrir aqui, que eu esqueci de abrir antes. Eu deixei só a notícia aberta para a gente comentar. Mas eu vou entrar aqui na estatística do Adonis Frias, tá? 27 anos, 1,89 m, joga de pé direito. Ele está no Leão do México desde 2023. Ele jogava no Defensa e Justiça, tá? Do Crespo, inclusive, onde ele se destacou bastante até ir para o Leão, tá? O Leão, na época, pagou 3.750.000 euros pelo jogador em 2023, né? Então, não teve uma grande valorização, mas o valor de mercado dele atualmente é de 4 milhões de euros. Então, é na casa do valor de mercado dele que o Santos fez a oferta, tá? Ele joga como zagueiro, apesar de destro, ele geralmente joga pelo lado esquerdo da defesa, tá bom? E a nota de média dele é 6,96, o que é uma nota razoavelmente boa, tá? Para um jogador, para um zagueiro. Então, geralmente titular, né? Deixa eu pegar só as estatísticas aqui de partidas. Não tem muito aqui na Liga Mexicana, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui não tá no Apertura, né? Foi titular em todo Clausura. No Apertura, ele também titular. De 5 jogos foi titular em 4. Então, é um jogador de boa participação média por jogo e sendo bem utilizado pelo León, tá? Então, deixa eu só pegar aqui a classificação do Campeonato Mexicano para meio que ver onde o León está. O León, nesse momento, ocupa a 9ª posição do Campeonato Mexicano, tá? Ficou em 7º no Clausura, né? Na temporada, aliás, minto, deixa eu só elucidar. Temporada passada ficou na 6ª posição no Clausura e nesse momento está na 9ª posição o León, tá certo? Com 7 pontos. O campeonato começou agora, né? Teve 6 rodadas apenas, mas perdeu 3 e ganhou 2 e empatou 1. Esse é o nome que está mais perto do Santos. A gente precisa falar sobre outros, né? Jogadores que viriam e não vêm mais. Eu fiz até o vídeo aqui do Tomás Palacios e, gente, tava tudo certo, né? Como noticiou Fabrício Romano, Musetti, tava tudo certo. No último momento, o Palacios recebeu uma sondagem do Zenit e reconsiderou, né, a viagem dele, pediu o adiamento da viagem. O Santos achou estranho, mas ele resolveu continuar no futebol internacional. Era um zagueiro que eu gostaria muito de ver com a camisa do Santos, né? Apesar de não ter conhecido muito dele, depois eu fui ver, acompanhar algumas coisas e ele tem boas avaliações mesmo. Eu estava conversando com o VH sobre o Palacios e ele lembra muito o Jair no estilo, altura, só que é canhoto, né? Mas é um zagueiro que tem um passe de rompedor, né? Um passe bom para construção. O Santos perdeu uma grande oportunidade com esse jogador. E também foi frustrada a transferência do Alexis Duarte, né? Que estava ali quase fechado. O Sparta, que estava atrás de outro zagueiro, acabou não fechando e segurou o Alexis Duarte, que também não veio ao Santos, tá? Aí a gente passa para o próximo nome, que é o do Marco de César, zagueiro do Racing, né? O 22 anos de idade, muito bom zagueiro, tá? Muito bom zagueiro, jogou na seleção de base da Argentina. O Santos fez uma oferta também na casa dos 4 milhões de dólares, né? 21 milhões e 600 mil reais. Né, o Lucas Barros soltou essa informação, vou até ler aqui, tá? O Santos aumentou sua oferta para tentar a contratação do zagueiro Marco de César, de 23 anos, do Racing. O clube argentino, no entanto, ainda não se convenceu com a forma de pagamento apresentada pelo Peixe. A primeira investida santista foi de 4 milhões de dólares, prontamente recusada. O Racing respondeu pedindo 6 milhões e meio, 35 milhões de reais. Agora o Santos elevou a proposta para 5 milhões, por 70% dos direitos do atleta, mas em parcelas, modelo que não agradou aos dirigentes argentinos. Apesar do interesse de outras equipes, como o Cagliari da Itália, o Racing ainda não recebeu propostas oficiais de concorrentes. Assim, o Peixe segue no aguardo de uma definição. A janela para o futebol europeu se encerra na segunda-feira, tá bom? A do Brasil encerra na terça. Mas é muito complicado, porque como é transferência internacional, vão esperar encerrar a janela europeia. É muito complicado a troca de documentos. Então você pode atrasar muito esse processo. Então, quanto antes, melhor. É que a gente está falando do Santos, né? Onde tudo demora. Tudo demanda muito tempo, tudo demanda muita análise, conversa, né? Tem a força-tarefa para manter o Guilherme no clube, mas não teve força-tarefa nenhuma para manter o Luca Meireles, como o próprio presidente, o senhor mentiroso, disse, né? Ele jogou na Série A, não dá 5 jogos somados. Aliás, na Série A, 89 minutos somados, todas as participações do Luca Meireles na Série A. 89 minutos somados. Não dá um jogo em minutos somados. E aí tem que ver a Céfalo falar, não, teve um monte de chance.
Eu não sei como esses caras, eles caracterizam chances. Ah, não, porque um cara com esse tanto de tempo aí nos jogos, ele tem que fazer muito mais. Realmente. Vocês não entendem bosta nenhuma de oportunizar jogador. Nada, nada, tá? Nem tô falando que ele seria uma estrela. Mas isso não é dar oportunidade pro jogador, tá certo? É mais um que o Santos jogou pra lá. Pelo menos vendeu, né? Não rifou, como outros atletas aí. Tá bom? Enfim, continuando aqui. Revelado pelo Argentinos Júniors, de César chegou ao Racing em 2024 e rapidamente ganhou espaço. Ao todo, já disputou 58 partidas, marcou 2 gols e deu uma assistência. Bom, é zagueiro, né? Também esteve com a seleção argentina nos Jogos Olímpicos de Paris, onde a equipe caiu nas quartas de final diante da França. Enquanto busca um acerto com o defensor, o Santos já tem outra contratação encaminhada para o setor, né? O zagueiro Adonis Frias rescindiu com o Leão do México e tem viagem programada para o Brasil para acertar com o clube. Já o zagueiro Tomás Palácio da Inter de Milão, que tinha tudo acertado, desistiu de viajar após receber proposta de compra do Zenit da Rússia. Então ele vai preferir ir para a Rússia, tá? Acho que o de César pode chegar. O problema aqui é a forma de pagamento. E no próximo nome a gente vai entender por que existe essa desconfiança. Deixa eu chegar aqui, que é a do Loyola, né? Felipe Loyola. Santos tenta, mas não consegue avançar por volante chileno do Independiente. O Santos tentou, a matéria do Mussetti. O Santos tentou, mas ainda não conseguiu avançar pela contratação do volante chileno Felipe Loyola, do Independiente da Argentina. O Peixe sinalizou com 6 milhões de dólares, 32 milhões de reais. Cara, pensa aqui, 4 milhões de dólares. Vamos lá, vamos arredondar, 20 milhões de reais, né? Pelo Frias. 20 milhões de reais pelo Frias. 30. Deixa eu só confirmar. Deixa eu aqui do de César. 30, o Santos, 27, né? 30, arredondando. 30 milhões de reais pelo Marco de César, já são 50. Mais 32 milhões de reais pelo Felipe Loyola. Cara, 82 milhões aqui, ó. 80 milhões de reais em 3 atletas. Da onde o Santos vai tirar essa grana? Até agora, das contratações do Santos, o Santos não gastou muito na proporção venda e contratação. Só que pensa aqui, só no Felipe Loyola, o Santos já tá botando quase todo o dinheiro da operação do Luca Meireles. Sabe qual que é a parada aqui? O Luca Meireles, ele vai ser vendido à vista. Então o Santos vai pegar uma grana boa à vista e provavelmente vai pagar as primeiras parcelas de todos esses jogadores. Só que tem o pós, né? Você tem que continuar pagando as parcelas depois. Com que dinheiro isso está sendo feito? Você fica, né? Você estranha. Eu tô estranhando pra caramba. As ofertas estão sendo feitas. O Santos está indo atrás de jogadores, por mais atrasado que esteja. Elas estão sendo feitas, mas essa grana não tem no clube ainda. É o fluxo de caixa? Qual o fluxo de caixa? O presidente poderia elucidar o torcedor, né? Porque, segundo o Fábio Sormani, recentemente aí, o próprio tá colocando dinheiro dele dentro do clube, novamente, repetindo coisas que ele fez na gestão passada. Ele vai vir esclarecer isso aqui ou vai novamente dar de ombros e ignorar o torcedor? Eu acho estranho, tá? Eu acho estranho mesmo. Mas, continuando com a matéria, o Peixe sinalizou com 6 milhões de dólares de forma parcelada. O valor e as condições de pagamento não animaram nem um pouco o Independiente. A informação foi inicialmente publicada pelo De La Cunha ao Inferno. Não há nada oficial, nenhuma ligação para mim. Não acredito que vamos vendê-lo nessa janela, disse o presidente do Independiente, Nestor Grindetti, em rápido contato com o UOL. O Santos não vê o atleta de 24 anos como descartado, mas já procura outras opções. Lembrando que o Santos tentou contratar o Rômulo lá no Tigres do México, também foi negado. O Rômulo é titular do Tigres, tal, foi negado. Por mais que o Rômulo quisesse jogar no Santos, a proposta foi negada pelo Tigres, tá? O Peixe também ouviu não do Tigres pelo meio-campista brasileiro Rômulo e não teve a liberação do Flamengo pelo empréstimo de Vitor Hugo. O BAP recusou, tá? O presidente do Flamengo, o Boto, que é o dirigente, aceitou, o próprio Vitor Hugo aceitou, mas o presidente do Flamengo não quis dar continuidade justamente pela incerteza que envolve o Santos com relação a pagamentos. O Santos não é um bom pagador, gente. Infelizmente, esse é o clube que a gente torce. O Santos não é um bom pagador de transferências, né? Olha o caso Joaquim aí, para a gente deixar bem claro, tá bom? A janela de transferências fecha na próxima terça-feira, há pouco tempo hábil. O Santos também quer mais um zagueiro e um atacante. A negociação com o defensor Adonis Frias está avançada, né? Está fechada. Então, é isso. Mais um atleta aqui, tá? Então, não conheço o Felipe Loyola. Eu até falo assim, vou estudar aqui. Eu sei que o Santos está tentando envolver o Rodrigo Fernandes, que pertence ao Santos ainda, nessa negociação aqui. Porque o Rodrigo está emprestado ao Independiente. Ele joga
no Independiente. Então o Santos quer ceder o passe do Rodrigo Fernandes em definitivo para o Independiente e contratar o Felipe Loyola pela diferença. Mas seguimos aqui. Eu não lembro se vocês sabem, né? Mas foi feita aí, eu não lembro quem postou, mas quero citar que o Santos vendeu o Jean Lucas, que acabou de ser convocado para a seleção brasileira, por menos do que pagou pelo Tassiano. Um jogador mais novo, selecionável. Lógico que ele era selecionável na época de Santos, da maneira que ele saiu também, mas um jogador mais novo foi cedido por menos dinheiro do que o Tassiano. Então, parabéns aos envolvidos, né? Não dá para culpar outra gestão, né, Marcelo Teixeira? Não dá, né? Nesse caso aí, eu acho complicado culpar a antiga gestão, né? Mas tá aí, né? Tassiano tá lá no peixão. Bom, o outro nome é o Bakambu. O Bakambu, o próprio Mussetti falou no canal dele, vai lá, Lucas Mussetti, pode se inscrever, que é muito bom o conteúdo do Mussetti, falou que o Bakambu mandou mensagem para ele, né, de que tinha negociações com o Santos sim, que tinha interesse, essa negociação podia desenrolar. O próprio Bakambu chegou a dar de ombros ali durante uma interpelação, né, durante uma pergunta de repórter para ele, falando se ele vai ficar no Betis ou não, se ele quer sair, e ele meio que desconversou da situação, porque existiu, não sei se continua, o interesse do Santos pela contratação. O Bakambu estava na lista do Sampaoli de sugestões ao Santos para ir contratar, né? E realmente teve uma busca do Santos pelo atacante do Congo. O Bakambu joga pela seleção do Congo, tá? Mas é o que eu te digo. O Luca Meireles, ele foi vendido agora por 10 milhões de euros, né? 12, que seja, mas foi vendido. 18 anos de idade. O Bakambu, ele foi comprado pelo Betis na última janela por 5 milhões de euros. Então, digamos que o Betis vendesse o Bakambu para o Santos pelo mesmo valor. Só que o Lucas Meireles recebia por volta de 80 mil reais aqui no Santos. Se eu não me engano, tá? Pode ser um pouco menos. O Lucas Meireles sai, vai para o futebol da Ucrânia, beleza? O Santos vai atrás do Bakambu. Por mais que, digamos que o Santos nem pague a transferência do Bakambu, que eu acho quase impossível de acontecer. Quanto que vai ser o salário de um jogador desse, vindo da Espanha aqui, do Betis? O Betis não é um mau pagador, tá? O Betis paga bons salários, não é do primeiro escalão do futebol espanhol, como Real Madrid, Atlético e Barcelona, mas paga bons salários, assim como o Sevilha, o Villarreal e etc. Eles pagam bons salários, o Bilbao, pagam bons salários aos jogadores. Quanto você acha que custaria o mês do Bakambu no Santos? De 34 anos, tá? Aí você teria Bakambu, eu estou chutando 1 milhão, tá bom? 1 milhão para Bakambu, 1,5 milhão para Tiquinho, mais 1 milhão para David. Você está pagando 3,5 milhões de reais por 3 centroavantes, sendo que 2 quase não conseguem entregar nada, e você traz mais outro de 34 anos para fazer um contrato de quanto tempo? Por isso que a gente fala, o Santos está esquecendo de ser Santos para tentar fazer outro tipo de modelo de negócio. Não adianta você inflacionar o seu time, envelhecer o seu time enquanto a base não é utilizada. Não dá para fazer esse caminho, cara. E o Santos tem feito isso em quase todas as posições. O Santos envelheceu a lateral direita, o Santos envelheceu o miolo de zaga, o zagueiro mais jovem do Santos é o Luizão, que tem 21 anos. Todos os outros têm 28 ou mais. O Bastos Eival tem 28, o Luan Pérez vai fazer 32, o Gil tem 38. Pois é, tá? Agora vem o Adonis Frias com 27. Rejuvenesceu a sua lateral esquerda com o Souza, 19 anos. Beleza, né? Aí tem o Escobar, que tem 27. Beleza. Envelheceu o seu meio de campo com o Ilharão, que tem 33 anos. João Schmidt tem 32. Zé Rafael tem 32. Quem mais? O Rincon tem 38. O Pituca tinha 32 e foi embora, mas era outro. O Ilharão tem 33, né? O Neymar tem 33. Aí você tem o Bom Tempo com 20. O Rian com 21. E o Roleiser com 25. O Barreal tem 23 ou 24, né? Aí você vai para o ataque, o Guilherme tem 30, o Cabadeiro tem 24, né? Tem o Robinho Júnior tem 17, o Tiquinho tem 34. Você vê que tem mais jogadores com 30 a mais no Santos do que menos? Não tem um equilíbrio. O Santos é um time muito envelhecido. O equilíbrio não foi buscado, não foi feito. E é necessário que você precise, que você equilibre esse elenco em idade também.
Eu não estou dizendo que só jovens jogam bola e nem estou dizendo que só os caras mais velhos jogam. Mas você precisa buscar um equilíbrio, porque um time envelhecido, ele tende a não dar uma resposta de médio e longo prazo. É tendência. Pode acontecer um acaso da natureza, como foi o Fluminense, campeão da Libertadores em 2023, com um time bem envelhecido. Mas é um acaso. Num geral, são times que sofrem no médio e longo prazo. Entende? Então você precisa rejuvenescer para ter uma mescla de jogadores, até para que eles pisem mais em campo. Então você pode ter, óbvio, numa partida Rincon e Zé Rafael, pode, mas é melhor que você mescle, que você tenha Zé Rafael e Rian, Rincon e Gabriel Bontempo, por exemplo. Eu tô só soltando nomes aqui para você ver que tá uma compensação de tempo, porque no geral você pensar, bom, beleza, todo mundo disponível, é o Ilharão, Zé Rafael e Neymar, 33, 32 e 33. Entende que você deixa o time muito mais pesado? O Neymar precisa de um respiro melhor, de atletas que tenham mais tendência de movimentação do que os outros citados. É isso que eu tô falando. Então o Santos não tem isso. Você vai realmente atrás de outro atleta de 34 anos. Mais um para inflacionar essa folha. É esse ponto que me pega, tá? Não que eu acho o Bakambu ruim, eu já não acho que ele tá no nível que ele já apresentou anteriormente, eu acho que é um jogador ok, nada de espetacular. A última temporada do Bakambu, por sinal, não é nada boa, eu tô falando de cabeça, mas se eu não me engano ele fez 4 ou 5 gols na temporada, eu vou até pegar só para falar o certo, tá? Cedric Bakambu, 34 anos, ele vai fazer 35, ele fez 34 em abril, tá? Nessa temporada, beleza, só 3 jogos, jogou só apenas 29 minutos nas 3 partidas. Temporada passada pelo Betis, que ele foi contratado, ele disputou, não, ele fez até um número razoável de gols, tá? Ele marcou 7 gols na Liga Conferência, mas na La Liga foram 25 jogos, 2 gols marcados. Na Conference League, o Bakambu foi titular, na La Liga não. Tanto que, ó, o Bakambu ele foi acionado em La Liga 25 partidas e somou 700 minutos. Na Conference League, ele disputou 14 partidas e disputou 1.000 minutos. Então ele foi titular do time da Betis na Liga Conferência. Marcou 7 gols e deu 2 assistências. Copa do Rei, 3 jogos e 1 gol. Na La Liga, 25 jogos, 2 gols e 2 assistências. Eu não acho que são números bons para você fazer um investimento tão alto, tá? Por exemplo, outro nome falado no Santos é o do Bertarami, que é jogador do Monterrey, centroavante, né? Que eu acho que o Santos não vai fazer oferta, até porque o valor de mercado do Bertarama é de 6 milhões de euros. Mas ele tem 13 gols em 24 partidas, entendeu? São números diferentes. Tudo bem que a gente tá falando de um nível de enfrentamento maior do Bakambu, que sempre foi um ótimo jogador, tá? Sempre foi um muito bom atacante, a passagem dele pelo Villarreal foi muito boa, né? Ele marcou quase 50 gols pelo clube. Ele jogou na China também, no Beijing Goan, junto com o Renato Augusto, e teve números interessantes lá também. Porém, eu acho muito arriscado você ir atrás do Bakambu. Não porque ele é ruim, mas é porque é outro jogador de 34 anos para o seu ataque. Você tem que mesclar melhor essa idade de jogadores. E eu acredito que o Vojvoda está tentando fazer isso. Só que o tempo curto, o tempo que tem para resolver essas pendências é muito curto. Você ir atrás de tantos jogadores. O Santos está tentando resolver tudo muito rapidamente. Não teve janela para fazer isso. Por quê? Porque estava com o Kleber Xavier, não se tinha certeza de nada, foi empurrando com a barriga resolução de um novo treinador. Podia ser o São Paulo, tá, gente? Só tô falando. O Santos foi empurrando com a barriga de manter técnico ou não. Com o Kleber Xavier tá tudo certo esse elenco, vamos lá, vamos conseguir, não sei o quê. Aí vem aquele desespero, depois do 6-0, a gente já tinha falado antes, vem aquele desespero, precisa trocar de técnico, vai atrás do São Paulo, fica tudo assim embora, aí chega o Vojvoda, tem pouco tempo para você fazer negociação. Entendeu? Então, perdeu-se muito tempo nessa coisa do treinador, de quem vai ser o técnico, porque é um bando de incompetente, um bando de burro, né? Que vai empurrando com a barriga, tá ganhando um jogo, mantém, ganha mais outro, mantém. E a gente sabe que tinha uma coisa que ia acontecer, aconteceu da pior maneira possível, que foi a goleada diante do Vasco. Aí vem aquele desespero, aquela coisa que todo mundo já imaginava, e só os imbecis que estão lá trabalhando, né? Não, eles não imaginavam que poderia acontecer isso. Então o Santos é um clube sem direcionamento. Por isso que a gente torce e bota tanta fé no Vojvoda, que ele possa ser um cara que dê esse tipo de visão. Gente, vamos ter calma agora. Entenda, eu não sou contra as novas contratações, tá? Não é esse o ponto aqui. É que, perto do fim da janela, tudo fica muito mais inflacionado.
Tudo fica muito mais caro. Por quê? Porque você precisa de rapidez para solucionar, os caras vão meter a grana. Eu já tô com o cara aqui, se eu não vender, ele continua aqui. E é mais ou menos isso. E o Santos fica nesse desespero. Não consegue contratar, fica aí empurrando com a barriga, enquanto o diretor do Santos, o senhor Alexandre Matos, né, fica arrotando o caviar depois de ter comido repolho na coletiva de apresentação do Vojvoda, como se tivesse tudo fechado. E não tem nada fechado, né? A não ser que no último dia ele vai apresentar todo mundo. Pegou todo mundo de surpresa. Aí eu vou ficar muito surpreso mesmo e vou falar, bom, pelo menos me enganou. Tá tudo certo, contratou, todo pregado. Não quero estar certo, não. Eu quero ver meu time bem, né? Ó, passando a ambulância cora no fundo aí, mas não tá tudo certo. Então é bem esse tipo de coisa. Aí, depois disso, você vai para os jogadores que estão sem clube, né? Jogadores que estão sem clube, que estão livres de contrato, que é esses caras você pode contratar. Vocês vão lembrar disso na temporada 2023, quando o Galo chegou, que ele sai contratando, por exemplo, Morelos. Morelos foi contratado justamente nessa possibilidade. Jogador sem contrato, estava livre no mercado, foi lá e contratou. Eu falo do Yanis Raj, que eu botei ele na minha lista, ele tem 26 anos, joga de meia nas duas pontas, é romeno e tá livre no mercado. Esse tipo de jogador daria para o Santos contratar. Entendeu? Por quê? Porque está livre no mercado, é um agente livre. Você pode contratar depois dessa janela de exceção, da janela de exceção não, né? Do fechamento da janela. Por exemplo, vou citar alguns jogadores que estão sem clube nesse momento, ó. O Zuma, zagueiro francês, está sem clube. O Lindelof, que estava no Manchester United, está sem clube, 31 anos. O Reguilon, lateral esquerdo espanhol, está sem clube. O Ziyech, marroquino, está sem clube, o Eriksen está sem clube, todos esses jogadores estão sem clube. Estou só citando alguns, tá? O Paco Alcácer está sem clube. Eu acho, por exemplo, o Paco Alcácer, diante da possibilidade do Bakambu, eu acho o Paco Alcácer muito mais possível e combinando mais com o que o Santos quer do que o Bakambu. O Paco Alcácer tem 30 anos de idade, 31, acabou de fazer 31 anos de idade, né? Fez agora. Aliás, vai fazer 30 anos de idade amanhã, dia 30. Então ele tem 30 anos, vai fazer 31. Tem 30 anos de idade, né? Então assim, sempre foi um ótimo atacante. Já é mais jovem, já é um cara que pode te oferecer um pouco mais. Você pode ter um contrato um pouco maior, você pode fazer um tipo de movimento diferente de mercado. Eu tô falando de jogador sem contrato, tá? Esse aqui, por exemplo, fechou a janela dia 2, no dia 10 você pode contratar esse jogador, porque tem um estofo maior de tempo para você poder fazer esse tipo de negociação. Eu acho que você pode ir por esse caminho, mas óbvio, esses caras aqui, num geral, eles acabam acertando aí com algum clube no último dia de janela, indo para algum caminho. Mas pensa que aqui o Ziyech já é um nome muito mais legal, embora seja um jogador problemático. O Zuma, eu acho que é um zagueiro bem possível, tem 30 anos de idade, francês, né? O Eriksen, né? Tudo bem, o Eriksen é da Dinamarca, é bem difícil, não tá acostumado, mas puta jogador, né? Mas também é outro de 33 anos. Não acho que o Santos precisa de lateral esquerdo, mas, por exemplo, o Reguilon, que jogou no Tottenham, no Sevilha, sempre foi um bom lateral esquerdo, tem 28. Então você tem o próprio Yanis Raj, aí tem 27, 26 anos. São jogadores jovens que você pode fazer qualquer tipo de movimento aí e talvez fazer uma contratação, né? Então eu acho que tem que olhar também para esse tipo de jogador aí, porque nem todo jogador que está livre no mercado é necessariamente ruim. Às vezes o contrato encerrou, não achou nenhuma oferta que achasse vantajosa, mas o Paco Alcácer, por exemplo, eu acho muito mais vantagem você ir nele, né? Não sei quais as condições que está ele fisicamente agora, mas ele estava lá no Sharjah dos Emirados Árabes, mas jogou em altíssimo nível nos outros clubes aí a carreira toda. Então eu acho que é muito mais possível você ir num Paco Alcácer, e acho muito mais vantajoso financeiramente, mais barato, porque o Paco Alcácer não tem contrato com ninguém, do que você ir no Bakambu, por exemplo, que é 4 anos mais velho, basicamente, do que o Paco Alcácer, e muito mais caro, porque ele está vinculado a outro clube, e você vai ter um pouquinho mais de tempo para negociar com um jogador tipo o Paco Alcácer, tá? Se é essa possibilidade, se é essa tentativa, já que a gente perdeu o nosso menino da base pro futebol ucraniano, eu acho que é muito mais legal e muito mais vantajoso para o clube pensar nessa alternativa do que se desesperar pelo um Bakambu, por exemplo, né? O Bertarame não vai acontecer, tá, gente? Só se for um milagre, né, que o dinheiro vai aparecer. O Santos ganhou na Mega Sena bilionária dos Estados Unidos e aí tem dinheiro pra caramba. Não é o caso, tá? Mas eu quero te ouvir. Diz aí sua opinião nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Tamo junto. Valeu.